Olá! Hoje eu vou te mostrar como fazer um corte no cabelo do tipo 2A, um cabelo pouco ondulado. Nós vamos dar mais movimento nesse cabelo, fazer mais camadas em elevações bem altas e uma texturização interna para que quando essa cliente for finalizar o cabelo em casa, ela consiga ter mais marcação na onda, já que o cabelo dela é um cabelo pouco ondulado. Primeiramente, nós vamos fazer uma divisão de orelha a orelha e dividir ao meio. A parte de trás, nós vamos elevar esse cabelo primeiro a 180 graus e depois nós vamos caminhar esse cabelo mais 45 graus, ou seja, como se fosse partindo lá de baixo, contando que o cabelo saiu de 0 graus, ó, ele vai andar 180, depois ele vai andar mais 45 graus. Então, nós vamos levar esse cabelo lá na frente, vamos pentear, alinhar esse cabelo. Primeiro nós vamos levar 180 graus para vocês entenderem a angulação. Depois nós vamos caminhar mais um pouquinho, por volta de 45 graus. Se a parte de trás for cair, não tem problema, porque é o comprimento que nós vamos manter. Nós vamos tirar apenas uma ponta de cima, que vai fazer a camada, ó. Olha só, o cabelo já ganha movimento, as camadas. Quando ela for amassar esse cabelo em casa, ó, e usar um ativador, esse cabelo já ganha uma forma muito melhor. Agora nós vamos fazer o corte na frente e depois nós vamos texturizar o cabelo todo. A parte da frente, nós vamos elevar o cabelo também, ó, primeiro, né, considerando que o cabelo sai de 0 graus e percorre 180 graus, nós andamos mais 45 para cá e tiramos apenas, ó, a ponta grande lá de cima que vai fazer as camadas. Vamos repetir o mesmo processo na outra lateral. Cabelo saindo do 0 grau, percorre 180 graus. Vamos alinhar o fio lá em cima. Aqui. Quando chegar a 180 graus, nós caminhamos mais 45 e retiramos essa pontinha. Aqui, gente, nós não mexemos na base do cabelo, porque essa cliente ela não queria mexer na base. Ela queria o cabelo com o comprimento que já estava. Tem pouco tempo que ela tirou as contas, então nós estamos trabalhando apenas camadas nesse cabelo. Agora nós vamos começar a técnica de texturização e movimento dentro do cabelo. Agora nós dividimos essa parte de trás do cabelo, ó, mais ou menos no meio, um pouco menos no meio. Como essa cliente não gosta de muito volume, nós vamos texturizar o cabelo em apenas 2 camadas. Vai ser essa de baixo e a de cima. Ó, depois de dividir essa horizontal, nós vamos dividir em verticais. Verticais mais ou menos de 2 dedos de espessura. Vamos deixar dividido aqui, ó, várias verticais. Pode deixar dividido, enrolando as mechinhas, para que as mechas fiquem separadas e facilite o trabalho da texturização interna desse cabelo. É como se a gente estivesse fazendo camadas nesse cabelo internamente. Já vou começar para vocês verem. Eu vou pegar a mecha, ó, e pentear com o pente na vertical. Vou pentear. Vou medir mais ou menos onde que eu quero começar essa texturização. Como eu falei que ela não quer muito volume, não posso ir muito próximo da raiz. Então eu vou descer mais um pouco. Vou começar essa texturização daqui. Ó, nós vamos pegar a tesoura e vamos deslizando bem levemente e tirando só por cima do cabelo. É como se eu criasse camadas dentro do cabelo. Quando esse cabelo junta todo, a onda dele vai ficar bem mais marcada e ela vai conseguir definir esse cabelo com muito mais facilidade, uma vez que esse cabelo é ondulado. Para fazer a outra, ó, eu tô elevando o cabelo a mais ou menos 45 graus, penteio o cabelo com pente na vertical. Vou pegar, a minha guia vai ser a mecha ao lado, ó. Comecei a texturização aqui. Então, eu vou repetir mecha a mecha a mesma coisa, ó. Vou deslizando a tesoura bem devagar e vou criando um movimento em cada mecha. Vou repetir o mesmo processo em todas as mechas que foram divididas, ó. Penteei o cabelo com o pente vertical, projetei a mecha a 45 graus da cabeça, peguei a mecha guia, que é mecha guia móvel, da mecha ao lado, auxiliar, vou medir, não, aqui não achei a guia, aqui é a guia, vou medir a mecha e vou começar o desfiado no cabelo. E vamos repetindo o processo por todas essas mechas. Pego a mecha, pente vertical,
penteio a mecha, projeto a mecha a 45 graus da cabeça, pego a mecha guia, da mecha ao lado, ou seja, mecha guia móvel. Vamos lá, faço a medição e faço a texturização, desfiando levemente o cabelo. Agora nós vamos soltar a mecha superior e vamos fazer a mesma divisão, várias verticais, ó. Vamos fazer várias verticais, igual a de baixo, deixar aqui separadamente e vamos aplicar a mesma texturização que nós fizemos embaixo. Tomando a referência novamente da mecha a partir de onde que a gente quer essa texturização. Lembrando que a cliente não quer volume, então a camada não pode levar muito alto. Então, na minha concepção, mais ou menos aqui é uma altura boa para que não dê esse volume. Pede a cliente para deixar a cabeça reta, pego a mecha, ó, projeta mais ou menos 45 graus e vou lá, ó, desfiando o cabelo. Depois vou repetir o mesmo processo, penteia 45 graus, pego a mecha guia da mecha ao lado, faço a medição e começo a texturização. Vou repetir o mesmo processo em todas as mechas da parte superior. Vocês vão perceber que essa técnica ganha um movimento muito bacana para o cabelo, muito diferente da camada que a gente faz normalmente, né? Que são as camadas mais marcadas, que são as que a gente faz de 45, 35, 135, 180. Como a primeira camada que a gente fez no cabelo, que a gente elevou a 180 depois a 45, é uma camada mais marcada, mais compacta. Esse aqui que a gente faz são camadas internas que é chamado de texturização. É isso que dá a assinatura de corte, porque eu nunca vou conseguir fazer igual a outra pessoa. Então, o meu corte sempre vai ser diferente do outro profissional pelo fato da texturização ser diferente. Então, nós temos que caprichar para que a pessoa veja seu corte e entenda que o corte seu é diferente porque foi você que fez. Então, a sua assinatura vai ser sempre diferente da minha. Aí eu repito o mesmo processo em todas as mechas, texturizando e dando movimento desse cabelo. Gente, a lateral agora, ó, eu vou dividir mais ou menos o meio da sobrancelha. E vou deixar sem cortar. E vou fazer aquela mesma texturização aqui. Vai dar apenas umas 3 mechas, porque a frente é curta. Então, nós vamos fazer a mesma texturização, ó. Projetar a mecha 45 graus e descer. Essa referência aqui eu tô criando a partir dessa mecha, não estou olhando a mecha de trás. Então, essa mecha aqui vai ser guia pra frente. Vou pegar a mecha da lateral, vou medir e vou fazer a texturização. Essa mecha da frente, como ela tá muito fina, eu não vou texturizar, porque senão vai ficar mais fina e vai deixar a frente com pouco cabelo. Então, nós vamos fazer só nessas 2 mechas. Agora, eu vou pegar a mecha superior, ó, e vou dividir ela aqui também em mais 2 mechas, ó. 3 com a da frente, não vou mexer na da frente, e vou texturizar. Só que dessa vez eu vou juntar as 2 mechas e vou texturizar descendo junto, ó. A guia que eu vou fazer agora nessa mecha, eu também não tô pegando referência de outro lugar. Então, vou deixar mais ou menos a partir daqui, ó. E vou texturizar. A mecha ao lado. Vou pegar ela inteira, né? Mecha ao lado inteira. Vou juntar. Vou pegar a mecha guia dessa aqui, a partir dessa referência que eu acabei de criar também. E vou texturizar. Deixa eu só achar a guia. Aqui. E vou texturizar. Pronto, a lateral tá pronta. Agora nós vamos repetir o mesmo processo na outra lateral. Cabelos ondulados, eu costumo usar finalizadores um pouco mais leves, sem muito óleo e pouca quantidade de creme. Então, eu vou aplicar
essa quantidade de finalizador. Tô usando o finalizador da Essencial Soul. Vou aplicar nesse cabelo todo, só comprimento e pontas. E depois nós vamos finalizar esse cabelo apenas com gelatina. A gelatina que vai ajudar a fixar o cabelo sem deixar com muito peso, sem deixar o cabelo oleoso. E nós vamos conseguir com a gelatina fixar bem a onda. Esse finalizador em creme é apenas para ajudar na porosidade do cabelo que acabou de fazer mechas. Gente, eu dividi o cabelo dela de orelha a orelha e dividi atrás toda. Dividi o cabelo novamente, mais ou menos o occipital, não precisa ser certinho. Vou pentear os fios para alinhar e ajudar a espalhar o finalizador em creme que nós já passamos. Depois de pentear, eu solto esse cabelo, ó, com os dedos, para ele soltar da raiz, não ficar grudado na raiz, conseguir dar mais volume e movimento. Depois de soltar esse cabelo, eu vou aplicar a gelatina, olha só, é bastante gelatina, que é um finalizador. Aplico do mesmo jeito, ó, que eu passei os dedos. Aplica mais nas pontas, solto o cabelo e começo a amassar o cabelo. Esses cabelos ondulados são cabelos que tem que ser estimulado a onda. São cabelos que não ondulam muito, mas quando você estimula com o movimento e com o produto certo, você consegue amassar bem e deixar esse cabelo mais definido. Essa primeira mecha eu vou amassar. Depois de amassar a primeira mecha, eu vou pedir a cliente para deitar. Vou reclinar a cadeira dela e vou deixar ela deitada. Eu vou terminar de finalizar as mechas com ela deitada. Deixar a cabeça da cliente bem inclinada, ó, amassa, porque isso vai facilitar a finalização do cabelo. Vou pegar o cabelo aqui, a mecha de cima agora, subdividir novamente em mais duas mechas. Olha, vou dividir aqui, ó, outra mecha. Quando a cliente deita a cabeça, o que acontece? A própria inclinação faz com que o cabelo solte, ó, da cabeça. Então, a gente consegue mais volume próximo do couro cabeludo, consegue soltar esse cabelo e consegue amassar ele melhor. O cabelo dela já tá um pouco seco. Eu gosto de deixar o cabelo um pouco mais molhado para finalizar. Não precisa ser encharcado, pingando, mas eu gosto desse cabelo um pouco mais molhado, pra gente sentir que o cabelo tá molhado. Como já passamos o creme, o finalizador em creme, eu vou pegar só essa mecha, ó. Vou pentear sem pegar a mecha lá de baixo, tá, gente? Cuidado pra não pegar a mecha que você já finalizou. Pentei o cabelo só para alinhar. Isso aqui é uma escova de desembaraçar, pode ser uma escova de desembaraçar normal. Ó, solto o cabelo, já tá solto da raiz, né, do couro cabeludo, solto com as mãos. Depois, eu aplico, tô usando a gelatina da Trieto. Vou pegar a gelatina, ó. Textura de gelatina, gente, não tem óleo. Faz com que fixe esse cabelo, sem deixar esse cabelo pesado depois, sem deixar o cabelo oleoso, encebado e com movimento. Então, eu aplico a gelatina, ó, como se fosse fitando, mas é soltando o cabelo. E depois eu venho com esse processo de amassar o cabelo, ó. Lembra que eu falei, cabelo ondulado, ele precisa ser estimulado. Como que se estimula um cabelo ondulado a ficar com a marcação maior? É você usar pouco finalizador em creme, com pouca quantidade de óleo, aplicar bastante gelatina, porque a gelatina vai ajudar na fixação. E além disso, utilizar a gelatina amassando esse cabelo. Então, você tem que ter paciência, porque agora que é o processo de memorização da onda do cabelo da cliente. Amassa, amassa, amassa. E assim a gente repete o processo novamente na mecha de cima. Gente, eu finalizei a parte de trás toda pra cá e as laterais também, todas na mesma direção. Amassei já bem o cabelo e eu vou usar uma toalhinha de microfibra, né? Nós vamos usar essa toalhinha da Maravilhosa Cacheada. Ela pode ser usada para enrolar o cabelo ao sair do banho, mas nesse caso aqui eu uso ela para amassar mesmo o cabelo. Ela vai ajudar nesse processo de memorização do cacho. Olha só, onde que eu uso a toalha, ele fica mais definido do que onde ainda não usou a toalhinha, ó. Aqui tá mais esticadinho, ó. Quando eu uso a toalha, ela ajuda a absorver o produto e ajuda a amassar.
Aí nós vamos fazer esse processo com a toalhinha, né? Já que nós deixamos o cabelo bem molhadinho, ó, vai ajudar a amassar. E o que nós vamos fazer, esse topo aqui é a cereja do bolo do cabelo. Você precisa separar o meio do cabelo e finalizar ele todo para trás. Porque se você parte o cabelo, quando ele secar, ele fica baixo raiz e muito alto nas pontas. E quando a gente direciona ele todo para trás, você consegue dividir o cabelo depois no meio ou na lateral. E o cabelo fica com aquele jogado bem maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês na hora que finalizar o cabelo. Então, lembre-se, é muito importante finalizar o topo do cabelo todo para trás. Eu vou seguir o mesmo processo que eu fiz nas outras mechas, né? Já passei o finalizador em creme. Agora eu vou aplicar a água, vou deixar esse cabelo um pouco molhado, porque ele tá quase seco já. Depois de molhar esse cabelo, eu vou desembaraçar a mecha. Vou desembaraçar a mecha, ó. Embaraçar a mecha. Vou soltar essa mecha da raiz, ó, é muito importante soltar o cabelo da raiz. Soltei o cabelo da raiz, vou aplicar o finalizador em gel. Aplico, ó, desde perto da raiz, não tem problema, porque ele não tem óleo. Vou aplicar mesmo próximo da raiz, porque não tem óleo. Apliquei a gelatina, eu vou aplicar mais na ponta aqui, ó, e vou amassar. Como esse cabelo é ondulado, é importante amassar, ó, vem com os dedos e amassar até a raiz, porque senão a raiz dela vai ficar lisa. E a gente quer que esse cabelo fique o mais ondulado possível. Ó, amassa, amassa, amassa. Agora eu venho com a toalhinha de microfibra, amassa, ó, até lá em cima, ó. A toalha ajuda a marcar o cacho e a memorizar esse cacho melhor. Depois de todo amassado esse cabelo, nós vamos começar o processo de secagem do cabelo com o difusor. It's Champion Beats. Esse é um corte em camadas para cabelos ondulados. Você viu que resultado incrível? Agora imagine só você dominando as técnicas mais cobiçadas do mercado, transformando cada cabelo em uma verdadeira obra de arte e cobrando o dobro ou mais por esse trabalho. Com o método Maravilhoso Corte, você vai aprender as técnicas mais valorizadas do mercado, criar cortes impecáveis que encantam e fidelizam os seus clientes, aumentar o valor e cobrar o que realmente merece. Oferecer mais do que um corte, uma experiência única. Eu sei o que é sentir medo de arriscar. Eu já estive nessa posição, mas quando eu descobri essa técnica, tudo mudou e a minha carreira decolou como nunca antes. O que você vai receber? Ferramentas essenciais para um corte perfeito, aulas teóricas e estratégicas para entender cada detalhe, bases e angulações precisas para resultados impecáveis e avaliação profunda para aperfeiçoar os seus cortes. Técnicas que você vai dominar. Corte coração. 80% das clientes dentro do salão realizam esse corte. O shag hair, corte redondo a seco e o corte em camadas perfeitas. E claro, um certificado de conclusão para valorizar ainda mais o seu trabalho. Vagas limitadíssimas. Essa é a sua chance de dar um passo à frente na sua carreira. Clique no link abaixo e veja se ainda temos vagas disponíveis.